Olá, aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz e nele você vai encontrar reflexões para a sua vida. Se você gostou do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos e ouvintes, eu venho nesta noite, através desta reflexão, convidá-los a nós caminharmos pela Palavra de Deus, em uma história muito importante e rica para cada um de nós. A vida de um homem que Deus escolheu para que estivesse ao lado de Moisés e de Josué, para que pudesse fazer algo de importante para Deus. O nome dele, Caleb. E eu quero pensar num tema, o poder da visão de Caleb. Eu estive lendo a Bíblia e percebi que Caleb realmente tinha na sua vida esse talento que Deus dele, o poder da visão dele. Era algo diferenciado no meio daquele povo. Moisés, um homem de Deus, Deus escolheu para que pudesse tirar o povo do Egito e levasse em direção a Canaã. E Deus preparou Moisés, mas preparou homens para que estivesse com ele. Pois bem, eu quero ler com vocês, no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 17, a seguinte expressão. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi a Neguebe, e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou é estéril, se nela há matas ou não, tem ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe, vieram até Hebron, estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Aqui nós queremos pensar, meus amados irmãos. Deus prometera ao seu povo que colocaria o seu povo em uma terra fértil, em uma terra que manasse leite e mel. São promessas de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele preparou Moisés, mas preparou homens para que estivesse ao lado de Moisés. Moisés, orientado por Deus, escolheu no meio de todos o seu povo, das 12 tribos, 13 homens importantes. Podemos dar o nome espias. Eles iriam espiar a terra. E eles teriam que chegar lá, olhar toda a terra, quem morava naquela terra, se eram pessoas fortes ou pessoas fracas, se eram guerreiros ou não guerreiros. Eles teriam que olhar se a terra era boa para se plantar ou não. Eles teriam que espiar a terra e trazer um relatório completo. Então teria que ter uma boa visão. Eles teriam que focar, olhar direitinho e trazer todo o relatório para que Moisés pudesse, assim, se preparar para saber como conquistar aquela terra que Deus tinha prometido para ele. Pois bem, o que aconteceu no retorno? Vocês percebem que as uvas, um homem só não pegava, não conseguia segurar o cacho. Teria que ser 2 homens. Então a terra era boa. Fígado, romã e tantas outras
importantes frutas e alimento para o povo. Ao chegar no arraial, é óbvio que todo o povo se reuniu para ver o relatório, para ouvir o relatório, para ter uma certeza que terra era que teria que ser conquistada. Meus queridos amados irmãos, Moisés dá oportunidade para os espias relatarem. Daqueles 13 espias, 11 espias deu o pior relatório possível. Disse que a terra era boa, mas que jamais aquela terra poderia ser conquistada por Israel. Que a terra tinha gigantes, homens poderosos, e que não haveria nenhuma possibilidade de Israel conquistar. Israel seria destruído, esmagado, se tentasse conquistar aquela terra. Que lá vivia naquela terra homens fortes, gigantes, poderosos. Imagine. A terra era boa, a bênção era maravilhosa, Deus tinha prometido, mas agora, diante da visão de 11 espias, não se podia conquistar aquela terra. Não tinha que conquistar, não haveria possibilidade de conquistar. Mas preste atenção numa questão. Quando Deus está te prometendo algo, aí é diferente. Quem tinha prometido a terra foi Deus. Deus não disse que seria fácil ou seria difícil. Ele disse que daria o povo aquela terra. Essa questão de como vai ser conquistada é com Deus, não é com os homens. Mas é natural nas pessoas olharem para as aparências, olharem na sua ótica, nas suas possibilidades, na sua maneira de entender a situação. Assim foi aqueles 11 espias. Porém, nós sabemos que foram 13 espias. E 2 deles se destacaram. E um deles disse para Moisés, opa, peraí, aquela terra temos possibilidade de conquistá-la. Nós podemos conquistar aquela terra. Não é bem assim. Nós iremos vencê-lo. E aí Caleb, ao falar isso, Josué confirma que sim, que haveria possibilidade de conquista. Não era porque tinha gigantes que a promessa de Deus não iria se cumprir. Eu quero ler com vocês, no capítulo 14 de Números, estava observando, no versículo 4 até o versículo 7, diz assim, e dizia uns aos outros, levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Caleb já tinha outra visão. E que visão é essa que eu quero destacar nesse homem? A visão de Caleb é a visão espiritual. Queridos, a visão daquele povo, dos 11 espias e toda a multidão, você percebe que toda a multidão na hora começou a gritar, disse que não haveria possibilidade. Melhor tivesse voltado para o Egito. O coração de Moisés e Arão, seu irmão, desabou. Por um instante, os homens de Deus temeram, se preocuparam. Mas Deus, quando está no controle, não tem jeito. Deus colocou o seu espírito, sua unção no coração de Caleb. E Caleb abriu sua boca e disse que haveria possibilidade de conquistar aquela terra. Meus queridos, eu aprendo algo aqui tremendo. O que é que estava acontecendo com aquele povo? Deus fez uma promessa, Deus operou milagres no caminho. Agora eles estavam próximos a uma terra maravilhosa, a terra que Deus prometera aos pais, ao povo de Israel.
O que é que aconteceu com o olhar daquele povo, daqueles espias, que não perceberam, que não tiveram uma visão clara, profunda, para conquistar aquela terra? É que aqueles 11 espias, eles alimentaram a sua visão das derrotas, das humilhações do Egito, em seus traumas passados, se alimentaram. A alma daquele povo, daqueles espias, daqueles 11 espias, estavam cheios de medos, de dor, de rancor, de ressentimento, de coisas do passado. E que não tinham sido trabalhadas e curadas diante de todos os milagres que Deus operou. Eles não construíram, não reconstruíram suas vidas da maneira correta. No entanto, a visão de Josué e Caleb foram reconstruídas por Deus. E foi construída os milagres, foram entrando na visão de Caleb e de Josué, e eles se fortaleceram. E na hora mais importante de suas vidas, lá prevaleceu a visão de Caleb. É muito interessante observar o poder da visão de Caleb. É tremendo nesta hora. Amados irmãos, eu fiquei encantado. E eu fiquei realmente com meu coração cheio de alegria, de perceber como Deus opera. Eu estive analisando aqueles espias que estavam com Josué e Caleb, eles não tinham problema de visão, não, fisicamente falando, miopia ou qualquer outro tipo de problema na sua visão. Não. Do mesmo jeito que eles viram a terra, Josué e Caleb o viu. Eles olharam a terra de uma maneira tranquila. E viram a bondade que a terra tinha, a beleza, a maravilha que era aquela terra. Mesmo diante dessa situação de bondade, de misericórdia, de maravilha que era a terra, eles começaram a entrar na vida deles, no coração deles, uma outra visão. A visão do medo, a visão da derrota, do pessimismo, das humilhações. Isso acontece conosco, acontece com a sociedade. Nós olhamos para a circunstância, para as aparências da vida, e nós avaliamos as aparências pelo que está construído em nosso coração. Quando você tem no seu coração construções maravilhosas, construídas por Deus, alicerçada por Deus, nas horas mais difíceis da sua vida, você consegue ter uma visão clara da vontade e dos planos de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu me encantei nessa história. Uma primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: os espias, eles viram adversidades. Eu estava observando, isso está no versículo 30 e 31, eles viram adversidade. Capítulo 13 de Números, versículo 30 a 31, eles olharam e viram a adversidade. Estavam lá, a adversidade. Caleb viu na adversidade outra coisa. Caleb viu na adversidade disposição. Disposição para lutar. Caleb, ele viu naquela adversidade que estava naquela terra, aqueles gigantes, aqueles homens fortes, ele viu a disposição para lutar com aquele gigante. Meus queridos, nós aprendemos com Caleb, nesta visão de Caleb. Nesta vida, a vida não é fácil. Deus diz, no mundo tereis aflições. Deus não está te falando que vai te oferecer um mundo, uma vida fácil. Ao deitar, ao levantar, a vida é difícil. E nós precisamos entender isso e guardar isso na nossa vida. Não temos que ficar questionando o que já aprendemos com Deus na sua palavra. Nós precisamos entender isso. Enquanto aqueles espias viram essas adversidades, Caleb viu possibilidade, disposição para lutar. Às vezes é isso que Deus está esperando em você. Esperando em cada um de nós, disposição para lutar. Lutar para vencer. Lutar para proporcionar uma vida melhor para outras pessoas, para a nossa família, para a sociedade. Nessa adversidade que nós estamos vivendo no Brasil, eis um momento importante para nós lutarmos. Lutarmos pela nossa fé, lutarmos pela nossa esperança em Deus,
lutarmos para ver o povo cada vez mais próximo ao altar de Deus, lutarmos para as pessoas chegar mais próximas de Deus, lutarmos para que nossas famílias, para que aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo, possa se aproximar de Deus. Caleb teve isso. Ele viu naquela adversidade disposição para lutar. Lutar para glorificar o nome de Deus. Estava olhando ainda mais na história de Caleb, esse poder de visão que Caleb tinha na sua vida. Enquanto os espias, eles viram ameaças daquele gigante, lá estava aquele gigante perigoso, matavam, realmente praticava realmente coisas terríveis, eram perigosos, eram gigantes. E eles viram naquele gigante as ameaças. Os espias viram. Preste atenção no que Caleb viu. Caleb viu nas ameaças possibilidade de conquistas. Ele olhou e percebeu, versículo 28 e 30, ele viu que haveria possibilidade de conquistar aquela terra, mesmo com aquelas ameaças, mesmo com aquelas dificuldades. Ali estava uma dificuldade diante dos olhos deles, estava diante dos olhos de Josué, de Caleb e dos 11 espias. Eles viram de forma igual. Havia uma diferença. A visão dos 11 espias era ofuscada pelo medo, pelas tragédias do passado, pelos traumas do passado, mas na visão de Caleb não. Caleb tinha na sua visão a promessa de Deus, as conquistas de Deus na vida do povo de Deus. Caleb tinha nos seus olhos, na sua visão, a fé na palavra de Deus. Meu querido, quando Deus promete, você precisa enxergar pelos olhos da fé. Não é preciso você ter olhos físicos, é preciso que você tenha olhos espirituais, para que você veja, enxergue mais longe, para que você veja no meio das ameaças da vida, você possa ver as conquistas de Deus para a sua vida. Assim Caleb viu. Ele viu possibilidade de conquistas. Conquistas de uma boa terra, conquistar uma boa colheita. Era isso que Caleb estava enxergando, conquistar a terra. Imaginando, quando nós conquistarmos essa terra, nós vamos ter aqui boas colheitas, vamos ter aqui bons frutos, nossas crianças, nossos filhos, os idosos vão ter alimento em abundância. Quantas vezes Deus oferece para nós uma bênção, uma conquista, mas no meio daquela conquista tem as adversidades, tem os embates. E através daquela conquista poderemos dar uma vida melhor para a nossa família, para o amigo, para o vizinho, para o nosso povo. Mas a nossa visão fica ofuscada pelo medo. E aí perdemos aquela possibilidade de vitória. Com Caleb não. Caleb viu naquelas ameaças possibilidades de conquistas. Meu querido, Deus está chamando você nesse momento, para que você veja nessas possibilidades em que o Brasil está passando. Erga a cabeça. Olhe para Deus. Olhe para o que Ele fez na cruz do Calvário. Deus está no trono. Ainda que as coisas estejam acontecendo como está acontecendo, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado. Se você olhar para Deus, você ficará em pé. Faça como Caleb. Mas a história de Caleb é linda, é maravilhosa. Eu quero compartilhar ainda com você o poder da visão de Caleb. Ela vai além. Os espias viram derrotas e disse para o povo: nós seremos derrotados, não tem chance. Caleb viu na suposta derrota, ele viu certeza de vitória. Versículo 30, ele disse: nós venceremos aquele povo, nós vamos conquistar aquela terra. Meu querido, não importa se alguém está querendo desanimar você,
Não importa se alguém está vendo alguma derrota para a sua vida. Tem pessoas que só têm boca para te amaldiçoar, para dizer que você não vai conquistar, para dizer que você não vai vencer, para dizer que você é um derrotado. Isso são pessoas que simbolizam o pessimismo, a inveja, o ódio. Aquelas pessoas que já se entregou à derrota. Seja como Caleb. Naquelas supostas derrotas, você precisa ter a visão de Caleb. E você vai enxergar a certeza de vitória quando você coloca Deus na sua vida, no seu coração e no seu caminho. E Caleb viu, ele teve certeza de vitórias. Vitórias de promessas fiéis que Deus tem para cada um de nós. Vitória de promessas que Deus tem para todo aquele que tem fé no seu nome. Vitórias para aqueles que realmente obedecem à palavra de Deus. Deus tinha para Caleb e para Josué e para todo o povo essas vitórias. Ele tem para você também. Ele tem para a minha vida. Ele tem para cada um de nós. É preciso que a gente acredite e que a gente mude a nossa visão, a maneira de nós observarmos as coisas de Deus. Não olhe para as coisas de Deus com os olhos carnais. Olhe para as coisas de Deus com os olhos espirituais. E você vai enxergar. Deus é que deu aquela visão para Caleb. Porque Caleb se alimentava de Deus, se alimentava da presença de Deus. Você pode se alimentar da palavra de Deus, dos louvores de Deus, das orações, dos jejuns. E sua vida é alimentada pelo alimento de Deus. Os seus olhos espirituais terão uma visão ampla, como a visão de uma águia. E você vai poder enxergar o que seus filhos estão precisando. Você vai poder enxergar o que sua nação está precisando. Nós precisamos ter uma visão. Não é a nação nos ajudar. O que nós poderemos fazer para ajudar essa nação. O que nós poderemos fazer para ajudar a nossa família. O que nós poderemos fazer para ajudar o próximo. Melhor ajudar do que ser ajudado. E quantas pessoas estão precisando da sua ajuda espiritual? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança? Quantas pessoas estão precisando de uma mão amiga, de uma palavra de incentivo? Precisamos ter essa visão de Caleb. Olha, eu quero compartilhar ainda mais com você. Os espias, eles, aliás, não viram o futuro. Os espias olharam para aquela terra e não via futuro para Israel. Eles não viram o futuro. Caleb olhou, ele viu no presente um futuro melhor para Israel. Ele olhou e viu um futuro em Números capítulo 14, versículos 6 a 9 e o versículo 10. Ele viu um futuro melhor. Queridos, é nessas horas que é fundamental para uma pessoa, para um pai de família, para uma mãe de família, enquanto todos não estão vendo futuro para os seus filhos. Quantos filhos estão na sarjeta? Quantos filhos estão destruídos? E ninguém mais acredita, ninguém mais dá a mão. E um pai se levanta e olha e diz, eu vou até o fundo do poço para tirar o meu filho de lá. Isso me faz lembrar a história de um pastor que contou para mim de uma história tão linda e tão dolorida, que seu filho estava nas drogas. E foi difícil, mas um certo dia ele prometeu ao filho que ele iria ao fundo do poço tirar o filho de lá. E ele acreditava e dizia para o filho, eu acredito que Deus vai restaurar a sua vida. E um desses dias o filho sentiu vontade de ir até o ponto das drogas para comprar as drogas. O pai colocou o filho no carro, rodou pela rua em direção àquele local e disse, você não vai sozinho naquele local. E o pai até aquele local foi convencendo, orando pelo filho e conversando com o filho, profetizando na vida do filho. E antes que chegasse naquele local, o filho virou para o pai e disse, pai, não vá comigo e eu não vou mais. A partir de hoje, eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Aquele pai resgatou o filho. E o filho se tornou um tocador de piano. Ele voltou a ser um cantor na igreja com aquele pai.
porque o pai tinha uma visão de futuro. Enquanto os amigos, enquanto as pessoas viam a derrota para aquele jovem, para aquele pastor, escarnecendo com a vida daquele pastor, humilhando aquele pastor olhava para o futuro. As pessoas viam o presente, um filho derrotado, um filho de pastor derrotado. Mas aquele pastor via a cruz de Cristo. Via que na cruz Cristo resgatou o ladrão antes mesmo da morte daquele ladrão. Antes da morte de Cristo, ele resgatou o ladrão. Não há nada perdido quando você tem a visão de Caleb. Quando você olha no profundo do abismo com a visão de Caleb, porque a visão de Caleb é a visão de Deus na vida de Caleb. Você consegue estender a corda da esperança e resgatar aqueles que estão no poço. Por isso, meus queridos, Caleb viu, enquanto os espias não via futuro, Caleb via futuro para o povo de Israel. Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo com o Brasil, nós precisamos enxergar uma coisa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse país, nas mãos de Deus, ele tem futuro. Esse país, mesmo do jeito que está aí, querendo Deus e o povo de Deus se dobrando, se ajoelhando para Deus, Deus pode sarar essa nação. Deus pode curar essa nação. Deus pode perdoar essa nação. Deus pode mudar esse país, esse clima que aí tudo está. Eu te digo com toda a sinceridade e com toda a profundidade da palavra de Deus, nós precisamos olhar para o Brasil com a visão de Caleb. E nós precisamos lançar a corda da esperança, lançar a palavra de Deus, que tem poder para sarar essa nação. Meus queridos, eu quero convidá-lo. Nós precisamos ter uma mente plena, devotada, consciente de que nesse momento presente é preciso que você tenha a visão sua precisa estar em Deus. Quando a nossa visão está em Deus, nossa visão muda para as coisas desse mundo. E nós passamos a enxergar, passamos a ver a mão de Deus conduzindo as coisas aqui embaixo. Eu te convido, olhe para a tua família com a visão de Caleb. Caleb tinha uma visão de Deus na vida dele. Não olhe com a visão do mundo. Não seja aquela pessoa que vai pela conversa dos outros. Olhe para a palavra de Deus. A melhor conversa que nós temos que ter é o que já está escrito na palavra de Deus. Esta é a maior profecia do mundo, é a palavra de Deus, a palavra profética. Deus tem poder para mudar sua visão. Não importa se um país está com sua vida moral destruída, sua política destruída, sua vida econômica destruída. Deus pode mudar qualquer país a partir do momento que aquele país entregue o controle das suas vidas na mão de Deus. Qualquer governante, qualquer ser humano que queira ter uma experiência real com Deus Todo-Poderoso, isso não se trata de religião, isso não se trata de dogmas, se trata de fé. Quando você tem uma visão celestial das coisas de Deus, que você coloca a sua mão, a sua vida nas mãos de Deus, quando você coloca a sua família nas mãos de Deus, quando você coloca a sua empresa nas mãos de Deus, ou a sua cidade, ou o seu país, Deus assume o controle. Deus assume a direção. Por isso eu convido você. Tenhamos a visão de Caleb, uma visão de obediência, uma visão de enxergar o futuro melhor, uma visão de conquista, uma visão de vencer, de um vencedor, uma visão de alguém que está disposto para batalhar e para lutar. Você não pode se entregar. Levante a cabeça, vamos lutar. Com Deus na frente, nada está perdido. Deus está conosco. Deus está com tua família. Deus está com teu ministério, pastor.
Deus está com a cidade. Nenhum governante pode mudar nada sem a permissão de Deus. Ainda que os governantes estejam fazendo coisas que não agradam a Deus, mas está no controle de Deus. Tudo tem um propósito. Até mesmo as coisas negativas, Deus pode torná-las coisas de bênção para nós. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu que te convido. Exercite na tua vida a visão de Deus para o teu coração. O teu olhar vai ser diferente. Por isso, que a visão de Caleb também esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua cidade e no teu país. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, dos ouvintes que estão nesse momento nos acompanhando. Quero fazer uma oração com você. Eu quero pedir a Deus para que Deus abra a sua visão e faça você enxergar os planos dele para a sua vida. Oremos nesse momento. Senhor, quero nesta hora, meu Pai, agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai querido e amado, visita, Pai, aquele ouvinte que está nesse momento recebendo esta palavra. Abra a sua visão, meu Deus. Conceda a ele a capacidade de ouvir a tua voz, a capacidade de compreender a tua palavra. Senhor, conceda a cada um, Pai, a cada filho teu, a cada pastor, a cada cristão nesse planeta, a cada pai de família, a cada governante, conceda a eles, meu Pai, a visão de Caleb, a visão que o Senhor quer para cada um de nós. E revela os teus planos, meu Pai. Estenda tuas mãos sobre esse Brasil e abra os olhos dessa nação, para que eles possam ver a cruz de Cristo, para que eles possam ver os milagres do Senhor. Eu oro nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe.